Bom dia a todos e todas. Estamos iniciando aqui com mais uma live feita pelo CRES Flor do Camará. E hoje estaremos fazendo uma conversa sobre a questão das mulheres em situação de rua. E vamos conversar um pouco com a educadora social do Serviço de Convivência de Camaragibe, Cláudia, que vai estar presente aqui, falar um pouco da experiência dela e do trabalho que ela desenvolveu no tempo que esteve trabalhando com a população de rua nos serviços da assistência. Vou ver se ela está por aqui, Cláudia, né? Estou ainda não. Cadê Cláudia? Não apareceu ainda. Então, enquanto Cláudia não vem, né, é importante que a gente possa fazer uma reflexão com relação aos dados que se tem hoje com relação à população de rua, né? Uma pesquisa feita pelo IPEA, ele dá um dado de 1.101 pessoas em situação de rua em todo o Brasil, né? Isso quer dizer que a gente teve um aumento, né, enorme de população em situação de rua no nosso país, né, agravado com essa situação da pandemia, né? Entre esses números, é importante a gente perceber que, em sua maioria, 85% dessa população é do sexo masculino, mas que tem um quantitativo de 18% de mulheres em situação de rua. Esses dados eles foram levantados pelo IPEA, né, Instituto de Pesos e Medidas Econômicas, né, entre os anos de 2015 até 2019. Esses dados eles vêm apontando, assim como já ao longo do tempo, que há uma vem apontando aquilo que se pode se ver que há uma certa invisibilidade dessas mulheres em situação de rua, né? Agora está acabando de chegar aqui a nossa companheira Cláudia, né? Cláudia Carlos, educadora do Serviço de Convivência, né? E graduada em Serviço Social. Bom dia, Cláudia. E aí, fala um pouco aí dessa tua experiência aí e te apresenta um pouco para a gente saber um pouco dessa tua trajetória de vida. João, vem cá. Já posso falar? Tá me ouvindo? Pode falar, Cláudia. Tá conseguindo me ouvir? Ok. Beleza? Meu nome é Cláudia, sou educadora social. Né? Atualmente estou em Camaragibe, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, aqui na cidade de Camaragibe. E minha atuação, como formação, eu sou formada em bacharel em Serviço Social, né, pela Uninasal. Comecei em 2015, né, a minha graduação e me formei em 2019, né, e atuei como assistente social em São Lourenço da Mata, né, em 2019 até início de 2020, né, junho mais ou menos, né, que é quando termina o nosso contrato. E atuei como educadora social, né? Eu já venho ao longo desde a minha adolescência, né? E aí o meu início ele se dá, né? Dentro
do campo da religião, né, no caso da Igreja Católica, né, e dos movimentos sociais, né? Então, assim, a minha vivência com os movimentos sociais, com a política, né, de assistência, mais assim, e foi onde eu mais atuei. Então, ela se dá muito no campo no início no campo da religião, no campo dos movimentos sociais, do movimento negro, né, unificado aqui de Pernambuco, do qual fiz parte, né, dentro do meu início, né, enquanto militante, eu venho das pastorais, né, e venho também do movimento negro que a gente tentou montar dentro da Igreja Católica, né, que era o Mojumbá Axé, onde era um grupo de adolescentes e jovens, né, junto com os seminaristas, né, e a gente estava naquela busca de afirmação, de conhecimento, né, da nossa negritude, da nossa juventude, né, e principalmente nós mulheres, né, que a gente sabe por ser negra a carga é muito maior, a exigência é muito maior, né, e comecei a atuar também, né, no SUAS, né, principalmente na assistência, aí trabalhei no município de Recife, com crianças e adolescentes e mulheres, né, Olinda também, né, desde o Centro Pop, com a população de rua, a República, né, que era a casa para adulto, de acolhida para adulto em situação de rua, o Serviço de Convivência também, o Pró-Jovem, lá em Olinda, e a casa de acolhida também para crianças e adolescentes. Então, assim, aqui em Camaragibe eu atuei com o PET, com o Serviço de Convivência, minha vivência é muito assim, né? Em Camaragibe, em São Lourenço, eu atuei também com um grupo de mulheres idosas, né? Que eram do Serviço de Convivência e moradoras também do município. Então, assim, é uma vivência, é uma carga que a gente vem administrando, né, ao longo desses quase 20 anos como trabalhadora do SUAS e também como militante, né, do Movimento Nacional de Meninas e Meninas de Rua, do Grupo de Mulheres, né, e como mãe, como mulher negra, né, como profissional, né, da assistência, né, e trabalhando junto a essa população de rua, né, e iniciando, né, o meu trajeto como estudante, né, e transuente, porque assim, o fato de ser mãe, de ser mulher e trabalhadora, eu passava mais da metade da minha vida durante o dia na rua, né, como trabalhadora. Então, eu saía de casa às 7 e chegava meia-noite, né? E graças a Deus eu tinha um companheiro que me dava esse suporte para que eu pudesse estar correndo atrás das minhas coisas. E atuando junto com esse contingente de rua, né? Esses homens, essas mulheres, essas crianças, eu fui, né, direcionando o meu TCC para esse público, né? E fazendo recorte para mulheres, né? Mulheres em situação de rua e esses equipamentos de atendimento, né, para essas pessoas que estão na rua. E eu fui, né, não foi fácil, porque assim eu encontrei muita dificuldade, né, primeiro nos professores, né, e aí na questão de você não vai encontrar professor que te oriente, porque a temática é muito cruel, é muito pesada, mas era o que eu queria, né, e desde material, né, e aí como eu já estava, né, essa ebulição mesmo de estar com esse contingente que está na rua, com essas mulheres, né? E aí a gente trabalhei com um grupo de mulheres, né, da Monan, né, e tinha um trabalho, né, onde a gente trabalhava a combate à violência doméstica contra mulheres. Né? Isso me instigava cada vez mais a buscar pelo tema, pela temática. Fora os meus amigos, que também, né, o Tonho, o Natan, né, o Marquinhos, o João, Dudu e Helena, né, que são pessoas que trabalham com a população de rua, né, e há muito tempo. Então, assim, a história que essas pessoas traziam para mim ia cada vez mais me calcificando a buscar a temática. Né? E aí, quando o Natan veio com o convite, né, a equipe do CREAS aqui de Camaragibe,
veio com um convite, né, de falar um pouco do meu TCC, né, já que a gente está no mês de março, em que a gente está trabalhando nessa temática, né, dando visibilidade à mulher, né? Então, por que não falar da mulher em situação de rua, né, que é um ser invisível para a sociedade, para os governos, né, que não enxergam essa população, principalmente hoje, com esse governo genocida neoliberal, né, racista, classicista, né? Então, assim, a gente vê que cada vez mais essa população ela vai ficando invisível, né? Como o Natan já trouxe, né, a gente tem hoje um total de 101 mil, né, 854 pessoas em situação de rua no Brasil, né? Isso, quem traz isso, né? Essa pesquisa foi feita pelo IPEA, né? Que é o Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada, né? A gente agora está tendo o IBGE, né? Que vai começar o censo. Mas será que essas pessoas elas vão estar nesse processo, né? De identificação, de quantificação? Porque a gente tem mulheres, a gente tem crianças, a gente tem idoso, né? A gente tem homens, a gente tem agora a população LGBT que precisa estar incluída nessas estatísticas, né? E a gente não tem essa quantificação. A gente sabe Olha, que existe. Pois não. só refletindo um pouco contigo sobre essa questão da invisibilidade das mulheres em situação de rua, a partir das políticas públicas que são elaboradas e pensadas, quando a gente vê a pesquisa, né, que diz que tem cento e poucos mil pessoas em situação de rua e que o número a porcentagem de homens em situação de rua é bem maior do que a das mulheres, a gente passa a perceber que, de certa forma, esse quantitativo está supernotificado. Ou seja, a gente ainda não conseguiu, as mulheres ainda não conseguiram ter acesso, porque essa pesquisa é feita a partir dos dados que são levantados para o atendimento que foi feito por a população de rua. É aquele pessoa que está em situação de rua que chegou a um centro POP, que chegou a ser atendido por uma equipe de abordagem social de rua. Mas, na verdade, o número ele ainda é bem maior, porque muitas vezes esse processo de atendimento das mulheres em situação de rua ela ainda está subnotificada. A gente vem refletindo nos espaços que há uma generalização, né, da atuação dos serviços com relação à população de rua. Ou seja, né, a população de rua ela é vista de uma forma geral, a partir da violação que é a situação de rua. Os outros elementos que compõem esse perfil da população de rua, às vezes não é levado em conta, não é? Por exemplo, a gente pode ver a questão mesmo com relação à questão da própria violência que a mulher sofre, não é? Aí é isso que você traz, Natan, é porque assim, quando a gente parte para a população de rua, há essa invisibilidade no geral, né? As políticas públicas elas são pensadas a revelia dessas mulheres que estão na rua, né? Então não é levado em conta. Então os equipamentos quando eles são pensados para o atendimento da população de rua, né, ele tende a olhar essa população, esse contingente de maneira geral, né? Não há um olhar humanizado, um olhar, eu digo assim, um olhar mais central mesmo, de você enxergar o ser que está ali na frente. Né? Que aquela mulher que chega procurando o equipamento, ela muitas vezes é aquela mulher que saiu de casa, era aquela mulher que estava sofrendo a violência em casa, né? Que a gente sabe que para uma pessoa que está sofrendo, vem sofrendo violência constantemente, né? E há muito tempo, então essa mulher, para buscar o serviço de uma delegacia, para prestar uma queixa, ela leva um certo tempo. E imagine isso para uma mulher que está na rua. Então, para ela chegar a esse equipamento da delegacia suja, né, com mau cheiro, machucada, então muitas vezes ela sente a inibição de chegar até lá e como é que eu vou ser tratada, porque o olhar que ela recebe é o olhar do outro que olha para aquela pessoa e já não enxerga. Ela vai sentir o cheiro, ela vai sentir
aquela energia que a pessoa traz, fragilizada, machucada, mas ela não enxerga o ser que está ali por trás. A fragilidade daquela mulher que está buscando esse espaço. Ela não é escutada como deveria, né? Muitas vezes o próprio olhar já culpa essa mulher, né? Já é um olhar de acusação, né? Quando essa mulher procura um centro pop, a gente chega a receber essa pessoa, né, os profissionais que estão lá, e muitas vezes a gente se depara que não tem um absolvente. Né? A gente não tem um espelho, gente, um espelho com uma mulher. Né? É muita coisa, mesmo para aquela que está na rua. Isso levanta a sua autoestima, né? A forma como você é tratada, como você é escutada, né? Antes de você enxergar aquela forma que aquele ser está se apresentando, vamos escutar o que ele tem, o que ela está trazendo, né? Porque essa menina que chega da rua buscando acolhimento, né? Essa mulher adulta que chega buscando acolhimento, essa adolescente que chega no espaço, essa idosa que chega no espaço, ou muitas vezes ela é abordada na rua, né? E eu vou oferecendo aquilo que o serviço traz, mas eu não escuto qual é a necessidade daquela pessoa que está ali na rua, porque é um ser, né? A criança que está ali, a menina que está ali, é um ser em evolução, né? Mas a gente não escuta desde a chegada dela dentro de um abrigo, de ensinar ela como é que ela faz a sua higiene, como é que ela utiliza um absorvente, como é que a adolescente se depila, como é que ela faz para trocar a calcinha quando ela tem, né? E o pior é você respeitar o ser humano, né? Dentro das suas particularidades. Não é a minha religião que eu tenho que impor com o outro. Não é a minha prática religiosa, moral, né, ética, que vai dizer como é que eu devo tratar o outro. Mas aquilo que a política diz, aquilo que a política oferece a essas pessoas. Porque dentro do espaço que a gente tem, né, de acolhida, de abordagem, né? A gente precisa estar atrelada à saúde, à educação, porque não é só a higiene, eu vou levar a pessoa para o espaço para que ela tenha a comida, a higiene, né? Um banho, uma refeição, mas a escuta, o que ela necessita, e muitas vezes a negação dessa mulher em ir para esse espaço é a forma como ela vai ser tratada, e muitas vezes, né, na maioria das vezes, ela encontra o próprio agressor, né, que é o que a estupra, que a violenta, mas que também a protege. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a rua ela não foi feita para a mulher. A rua foi feita para o homem, né? O nosso espaço, desde a nossa ancestralidade, é o espaço doméstico. Nós estamos buscando o espaço da rua agora, né? E a gente vê com essa pandemia, né? A violência ela vai se tornando muito maior. Então, hoje a gente vê que o contingente de mulheres ele aumentou nas ruas, né? E essas mulheres estão lá fragilizadas, né? Estão lá quebradas. E muitas vezes o profissional que chega, ele não visualiza essas outras características, né? Essas outras celeumas que essas mulheres trazem. Né? E aí a gente precisa indicar, né, que exista saúde, onde ela pode fazer um teste de DST, né, onde ela possa fazer o tratamento de HIV, onde ela possa ter como é o nome? O enfrentamento mesmo, né? O abuso e o uso de álcool e outras drogas, né? As comorbidades, porque quantos idosos estão na rua que têm diabetes, que têm pressão alta, né? Mas estão na rua, né? E muitas vezes você chega lá oferecendo só um banho e uma alimentação, mas e as outras coisas, né? A gente precisa escutar, aprender a escutar e olhar o outro sem aquela coisa que eu trago para mim, né? Porque aquilo que é bom para mim não é bom para o outro. E eu preciso estar despida desses meus preceitos que eu trago, né? E olhar para o indivíduo, né? Com um direito, com um ser com direitos e deveres, né? E que a política pública ela tá para esse ser também que está na rua, principalmente essas mulheres. Né? Que hoje a gente tem a política, hoje a gente tem a política de assistência, a política de saúde, de educação, né? De habitação, mas que essas mulheres que hoje que eram arrimo de família, que estavam dentro de um espaço doméstico, né? E que buscaram a rua por conta fugindo da violência. Mas essas mulheres estão na rua
com suas filhas, com seus netos, né, com suas netas. E a gente precisa também, precisa que a política alcance essas mulheres, desde a vacinação, né, de um recém-nascido, né? E a gente parar com essa ideia de querer resolver tudo como se fosse kisuke. A vida do outro não é um kisuke, que eu jogo a água, vira tintinha e a gente toma, ficou legal. Não, né? A pessoa que está na rua, ela passa por processos. Ajudando a gente a compreender melhor esse processo que tu traz para a gente. E isso aí tem a ver um pouco com a história do processo metodológico e do processo de intervenção que deve ser construído. Porque nós não podemos negar que há um avanço nas políticas de atendimento para as mulheres, né? A gente tem um avanço que é significativo, né? Hoje você tem delegacia das mulheres, você tem centros especializados de atendimento para as mulheres, você tem todo um número de políticas públicas que foram construídas que garante o cuidado com relação às questões das mulheres, principalmente no campo da violência e da violação. Porém, o que a gente tem percebido é que esses espaços precisam também estar sensíveis a receber as demandas quando se trata de uma situação de rua, né? É compreender que, por exemplo, né, os protocolos que muitas vezes a gente cria no serviço, ele necessariamente ele se adequado a uma pessoa que está em condição de situação de rua, porque o tempo da pessoa que está em situação de rua ele é diferente do nosso tempo. A gente precisa ter essa compreensão e estar sensível a essa situação, porque uma mulher que se encontra hoje na situação de rua, ela está cada vez mais sendo violentada no seu contexto de vida, e que quando ela chega a acessar um serviço, muitas vezes essa violação ela termina se concretizando também de forma institucional, né? Então, isso é importante a gente entender que os serviços, que necessariamente a gente não precisa estar criando serviços que atendem especificamente a essa população. A gente precisa garantir que essa população possa ter acesso às políticas públicas que já existem, né? Que os serviços precisam ter a compreensão e a sensibilidade de entender como se dá o contexto histórico de vida daquela mulher para poder garantir que ela possa se fortalecer e buscar alternativa de saída, né? E a gente vê, Natan, que existe um decreto, né? Que é o 7.053, né? Que diz que é dever do Estado, né? Governo federal, municipal, né? Estadual, né? Garantir que essas mulheres elas tenham acesso, não só as mulheres, mas assim a população de rua no geral, né? Ter o acesso, né? A programas, a serviços, né? De proteção social especial. Então, assim, é preciso, né, que isso ele seja levado em conta. Quando a gente vai fazer o atendimento, é preciso que nós, profissionais, eu falo no geral, né, e me coloco também, que a gente esteja se capacitando, conhecendo, né, o que é que está sendo colocado aí por esse governo para essa população que eles nem enxergam, nem visualizam. Então, enquanto profissional, como é que eu atuo, né? É importante a gente que está nesses espaços de atendimento, a gente possa ter um olhar diferenciado, um olhar qualificado, né? Principalmente, né? E eu falo aqui em especial para essas mulheres, para essas meninas, para essas adolescentes que chegam nesses espaços, que procuram esses serviços. É de fundar importância, né? Implica, né? No fortalecimento, né? Da identificação, né? Que a gente traz, né? Para essas mulheres. Então, assim, é preciso que os serviços eles favoreçam, né? Essa intervenção e que possibilitem, né? Essas mulheres a sair da condição que hoje se encontram. Né? A gente vê que está aí no Congresso rolando uma ideia de que a tomada compulsória das adolescentes que têm filhos que estão em situação de rua. Gente, isso é um absurdo. Né? Enquanto a gente não tiver uma sensibilidade de enxergar o outro, né? De entender que o outro, ele, por mais que eles estejam em situação de vulnerabilidade e risco, ele é um ser de direito. Imagine para uma mulher ter seu filho arrancado, né, de forma
arbitrária, porque eu acho uma arbitrariedade, por mais que ela esteja numa situação deplorável, mas a gente precisa olhar para essa mulher e tratá-la e cuidá-la, porque muitas vezes essas meninas que estão na rua, né, que estão grávidas, que estão com criança de colo, elas são também, né, cria dessa situação de rua. Então, a gente poder enxergar o outro e garantir o direito e o acesso às políticas públicas. É preciso que nós, profissionais, a gente esteja, mais uma vez eu reitero, né, que a gente precisa estar em informação para que a gente possa entender o que a política traz e a gente possa direcionar, né, fortalecer o que a política traz. Porque a gente tem um decreto e que muitos dos profissionais não conhecem. E a gente precisa estar alinhado com o que traz a política, para que a gente possa oferecer às pessoas que estão na rua possibilidade de saída, né? Que a gente possa mostrar caminho, e mesmo com a gente sabendo que a ineficácia, né, das nossas políticas públicas, principalmente nesse período de pandemia, né, que a gente vê aí que está todo mundo voltado, né, para essa área da saúde, para o cuidado, mas a população de rua ela continua do mesmo jeito. Ela continua tendo os espaços negados. Ela continua não tendo acesso à política pública. Continua. E a gente vê que muitos municípios eles não ofertam esses serviços, né? E quando ofertam, é de forma muito precária. Tanto para o profissional que está ali na linha de frente, quanto para o usuário que está na rua e vem buscar esse atendimento. Né? E aí eu vejo que, mesmo com essa ineficácia, né, dessas políticas direcionadas à população de rua, e principalmente às mulheres, a gente vê que há exemplos, que há muitas mulheres que estão saindo dessa situação, né, que buscam outros caminhos, que são afetados. A gente sabe que não é fácil. Cláudia, deixa a gente tentar também dialogar um pouco sobre essa relação da mulher adolescente que está em situação de rua, que hoje está em situação de rua, né? E que ela, de certa forma, por ser adolescente, ela deveria estar no espaço de proteção, né? Sim. E os espaços de proteção não estão conseguindo mais dar conta dessa demanda, né? Acolher e receber essa demanda no que se diz referente a criança e adolescente em situação de rua. Inclusive porque há uma grande discussão como é que esses equipamentos têm funcionado e não conseguem mais garantir a permanência dessa criança e adolescente no espaço de proteção, né? Inclusive, a lei que você falou é uma lei, não é uma lei, é uma normativa que define como deve ser feitos os espaços de atendimento para criança e adolescente em situação de rua e poder garantir que essa relação possa ser melhor humanizada e qualificada, né? Que vai desde o processo do acolhimento, mas vai desde o processo também do atendimento para garantia de direito, né? Assim, aquilo que você falava assim, há algum tempo tem se movimentado nesse país de se tirar as crianças e adolescentes, filhas das adolescentes, de todo jeito, para o espaço de acolhimento e não garantir nem que essa criança e adolescente tenha o direito de ser mãe, né, de cuidar do próprio filho, de criar as condições para que ela possa cuidar dos filhos. Simplesmente há uma determinação de alguém que achou que deveria ser assim, de retirar essa criança e esse adolescente da mão dessa criança sob a alegação de que ela não tem condições de cuidar, né? E essa alegação... A gente está voltando àquela coisa do adultocentrismo, né, em que é um ser incapaz, né, sem direito a vez e voz. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, é uma reflexão que a gente precisa estar fazendo e amadurecendo sobre as formas de garantia de direito para criança e adolescente em situação de rua, em especial as mulheres. Porque as crianças e adolescentes que estão em situação de rua, elas são totalmente violentadas em todos os sentidos, né? As meninas passam por abuso de exploração sexual, elas são agredidas na sua relação
Com os sexuais lá, não, companheiros, com os que próprios às vezes é por adolescentes, conta de uma sobrevivência, né? e Então, aí tudo tem a isso está dentro polícia, né? de um Tem processo de políticas públicas que a os gente precisa estar comerciantes que estão... qualificando e melhorando, né? Mas a gente Uhum, também sim, pode dizer assim que a gente tem algumas coisas que são construídas nesse país, né, e que foram feitas por mulheres que estavam em situação de rua, que a gente pode considerar como um protagonista de suas vidas, né, Cláudia? sim. A gente tem, né? A gente sabe que as histórias, né, dessas mulheres, né, que estavam nas ruas, né, e a Cláudia, eu não gente estou tem uma... conseguindo te ouvir, hein? Não está conseguindo me ouvir? Chega mais perto um pouco. E aí, agora melhorou? Melhorou? Tá Não, conseguindo? Tá não ruim? estamos te ouvindo, está muito baixo a sua voz. João, vem cá, João, por favor. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pera aí. Porque Aumentar, tá. veio uma chamada aí, Conseguiu? baixou. Tá me ouvindo? Tá baixo assim, quer dizer. Tá conseguindo? Cláudia? Oi, eu tô te vendo. Eu acho que o problema é aí, Natan, contigo, não? É. Conseguiu agora? Melhorou? Tá legal? Tá sim. Continua. Quando você... Pronto. Quando você fala, né, desses exemplos, né, de mulheres, né, que para mim são heroínas, são guerreiras, né, porque você passar por um Você está ouvindo? turbilhão de violência ao longo de sua vida, desde o seu nascimento, né, porque muitas dessas mulheres, né, são filhas de mulheres que viviam em situação de rua. Então, a gente tem algumas mulheres que eu trago aqui como exemplo, né, que para mim, a Maria Lúcia Lopes Silva, né, que foi coordenadora do Movimento Nacional da População de Rua, né, e conselheira nacional, né, dos direitos humanos, né, e infelizmente ela veio a falecer em 2018, né, e foi uma das pessoas que eu me inspirei, né, para escrever meu TCC, porque a história dela, sabe, de luta perfeita. Tem a Sueli Oliveira, né, que é a atual conselheira, né, é coordenadora do Movimento Nacional de População de Rua, né, e conselheira nacional dos direitos humanos, né, e inclusive ela está em Brasília, né. A gente tem a Sandra Mara Enzer, né, que é uma das, assim, ela é escritora, né, e passou a vida dela inteira na rua, sofreu diversas violações de todas as formas e para mim também é uma das mulheres guerreiras, né, que eu trago assim, porque inclusive ela escreveu um livro, né, Queda para o Alto, que conta, ela narra a história de vida dela, de outras é, Uhum. é, companheiros e companheiras que viveram com ela na rua, né? E assim, aí a gente tem a Ana Luísa dos Anjos Garcês, né? A tia Punk, né? Que é vencedora, né? Da Gay Games de Paris, né? Onde ela conseguiu ganhar 2 medalhas de ouro, né? E assim, no Brasil, né, é a primeira atleta de rua do Brasil a ganhar 2 medalhas de ouro, né? E está atrás da terceira, né? E aí eu com 55 anos, então, mulher que está batalhando, e são mulheres que saíram das ruas. Então, a gente, enquanto profissional, a gente se orgulha de conhecer essas pessoas, né? De ver que há sim saída, né? Há um espaço de ressignificação dessas mulheres, elas conseguiram ressignificar a história de vida delas. Não é a rua que define quem eu sou, né? Sou eu quem defino aquilo que eu quero ser. Então, quando a gente tem um profissional qualificado, um espaço de acolhida que realmente acolha essas mulheres, que escuta essas mulheres, equipamentos, né, que funcionem, né, que a política ela seja de fato, né, direcionada para aquela para a política pública ela funcione de fato, né, e chegue até as pessoas que estão na rua, principalmente as mulheres, né? E aí Uhum. eu acho que eu passaria aqui a manhã toda falando, né, trazendo exemplos de mulheres que
a gente vai conhecendo ao longo da vida, né? E que vão nos fortificando enquanto mulheres, enquanto mãe, né? Que independente de estar na rua ou dentro de um espaço, você pode ressignificar a sua história, né? Exato. E essas mulheres que tu citou, a gente consegue perceber elas por conta do know-how da visibilidade que elas deram, né? Elas hoje têm uma visibilidade. Mas a gente pode perceber que há diversas histórias de mulheres em situação de rua que, além de ser protagonistas de suas vidas, elas ajudam as outras pessoas a serem protagonistas, também as outras mulheres, né? Pode que a gente fosse fazer uma pesquisa bem minuciosa, a gente ia encontrar inúmeros exemplos desse tipo, né? E né, a gente precisa compreender, enquanto agente social, enquanto servidores públicos que somos, que essas mulheres elas não são a exceção, elas são os exemplos, né? Elas são os exemplos de que há possibilidade de se construir algo quando se cria as condições para que elas possam buscar essa alternativa, né? A gente, em Pernambuco, eu acho que um dos casos emblemáticos que a gente tem com relação à criança e adolescente é o caso da menina lá da Casa de Passagem que fazia o Bolero de Raquel, né? E o Bolero de Raquel é uma criança e adolescente que não se identifica com o nome dela e que adota o nome de Raquel na sua vida e que constrói todo um processo de reflexão sobre essa questão da identidade de crianças e adolescentes em situação de rua, né? É um exemplo desse que a gente tem também aqui no nosso estado, né? Mas aí tem várias outras coisas. O importante é que a gente possa, com essa reflexão, estar amadurecendo de que forma a gente pode estar aproximando e construindo as políticas públicas para que, né, elas possam realmente chegar a esse público, né? Compreender, por exemplo, hoje a gente vive uma situação... Que a gente possa agregar essas mulheres que estão na rua, né? Porque elas são seres de direitos. E o interessante é que lá no Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que ocorreu o segundo encontro, onde foi feita a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das frases mais gritadas pelos meninos era que tudo deveria ser construído para eles com a participação deles, né? Nós precisamos compreender que a população que está em situação de rua e as mulheres é quem são capazes de ajudar no processo de saída das condições deles. Não é só a minha maneira de enxergar a população de rua que vai ajudar. É preciso dialogar com eles e entender, dentro desse universo, qual é o melhor processo de intervenção de saída dessa população, né? Então, Cláudia, Nada para mim sem mim, né? Nada para nós sem nós, né? Então, assim, no caso de nós mulheres, né? Nada sem nós, né? Nada para nós sem nós. Porque, assim, como é que um homem ele pode decidir como uma mulher, um espaço de abrigamento para uma mulher? Ele não é mulher, ele é homem, né? Como é que ele consegue entender que as mulheres que estão na rua, elas são mulheres e elas têm as mesmas dificuldades que uma mulher que não está na rua? Ela tem TPM, ela menstrua, ela engravida, né? Ela adoece, né? Ela precisa de cuidado, ela faz carinho, quer carinho, né? Então, assim, a gente precisa entender esse universo feminino e não parti-lo, né? A gente não tem como partir. A mulher que está sofre violência doméstica, ela é diferente da mulher que está na rua. Não, o momento que ela está passando é diferente de quem está na rua. Mas aquela mulher que está sofrendo violência doméstica em casa, ela pode chegar a estar na rua, a ser aquela mulher que hoje está na rua. Então, é preciso que a gente amplie o olhar, e consiga enxergar essa mulher que está na rua. E que a gente possa promover, né, que as políticas públicas elas atinjam também essas mulheres, elas cheguem até ela. Né? Que a saúde reprodutiva ela possa chegar até essa mulher, que a educação possa chegar a essa mulher, essa menina, essa adolescente que está na rua, essa idosa que está na rua, né? E não só o processo da higienização, né?
mas o processo do convencimento, né, das oportunidades, porque é um público que está na rua, que trabalha, ele gera renda também, né, para o comércio, para o entorno dele estar ali. Né? Então, assim, é um contingente, que ele não vai ser absorvido pelo capital, né? Não vai ser absorvido pelo capital, mas o capital ele se beneficia com essa população que está na rua, e muito. Né? E a gente vê isso nesse período de pandemia. A gente está sentindo isso também. É importante também que a gente coloque, Cláudia, que essa população que está em situação de rua, ela também tem acesso, ela precisa ter acesso às políticas de transferência de renda. Né? Ela precisa ser cadastrada no Cade Único, ela precisa compreender que o cara que o atendente do Cade Único precisa compreender algumas coisas e entender que, assim, que nem todos os serviços vão ter essa mesma compreensão. Mas se tem um serviço que é pautado para esse tipo de atendimento, esse serviço precisa dialogar com a rede para que essa rede possa minimizar e poder garantir o acesso à política pública desse usuário, né? Sim. Muitas vezes usuário, principalmente nesse período agora da pandemia, né? Com esse auxílio emergencial. Então, o usuário... Pois é, né? Atuando como assistente social, e o usuário procurava o CRES, né, no município onde eu estava, e o CRES dizia que ele não tinha direito, por ele não ter documento, por ele estar na rua, né, e esse benefício, esse auxílio era só para as pessoas que faziam algum tipo de trabalho, né? E ele era flanelinha, né? Ele estava na rua porque ele não tinha condições de pagar um espaço, e ele não tinha condições de voltar para casa. Então, assim, e você chegar, o usuário chegar no serviço, pela forma como ele se apresentava, né, era negado o direito a esse benefício, né, é negado o direito a ele de ser cadastrado no Cade Único, né, de ser referenciado no CRAS, né, porque ele é população de rua, mas ele tem que ter os direitos sociais garantidos, né, e o acesso a esses benefícios. Né? E o nosso dever, enquanto profissional, é orientar essas pessoas. Então, se eu não sei como é que eu procedo, eu tenho que buscar informações. Né? Junto ao MDS, como é que eu incluo essas pessoas? Como é que a gente orienta essas pessoas? Como é que a gente faz para incluir essas pessoas no CAD? Como é que a gente faz para incluir essas pessoas nesse benefício emergencial? Como é que eles têm acesso? É importante, Cláudia, eu queria te dizer que a gente aqui no CRES, a gente tem buscado trabalhar em cima dessa perspectiva, da garantia do direito e do acesso a essa população de rua. Lógico, como você bem sabe, a gente tem enormes desafios com relação a isso. Às vezes se empaca na compreensão de um serviço que não entende, que não tem a mesma sensibilidade, né? Mas a gente tem de buscar fazer esse processo de intervenção junto à população em situação de rua do município aqui de Camaragibe, e tem conseguido já algumas intervenções importantes, né? Garantindo nesse processo de aproximação que a gente tem feito com a população de rua, com parceria com outros serviços que são importantes, como o consultório de rua, né? E demais serviços, né? Então, é fundamental que a gente possa estar dialogando todo sempre, entendendo esse universo do movimento da população de rua, em especial com relação às mulheres, né? Sim, principalmente quando a gente fala nessa questão da habitação, né? E quando são lançados esses programas habitacionais, a população de rua ela sempre fica de fora, né? E se o programa é para quem não tem casa, a priori seriam eles. Né? Mas esse é um processo que a gente também, que essa é uma grande discussão a nível nacional, né? Sim, como garantir acesso à habitação para essa população em situação de rua, né? É um desafio enorme, né? E é uma discussão puxada, inclusive, pela Sueli lá da Bahia, né? Em que diz assim, a discussão de população de rua passa principalmente pela questão da habitação. Se não passar pela questão da habitação, não dá para discutir outras políticas públicas, né?
porque precisa ter acesso à habilitação, e no que se trata a questão das mulheres. Você vai ver que quando você faz um levantamento no universo do feminismo, as primeiras coisas que as mulheres trazem é que, assim, elas só vão cessar a violação que ela sente na rua se ela tiver um espaço de moradia. Seja um espaço de acolhimento e de proteção, mas seja uma moradia que ela precisa não voltar para a rua, né? Então, isso tem porque até então a proteção dela se dá a partir da relação que ela constrói social com o próprio violador que está lá, com o próprio agressor, né? Que se diz Sim, protetor dele, mas é o cara que a violenta e a ameaça, né? Tanto psicologicamente, como inclusive economicamente, porque até a questão, o pouco dinheiro que essas mulheres ganham, muitas vezes nas relações sexuais que elas fazem, o cara chega lá e toma dela, né? sim, e ainda bate, né? Então, assim, É. é preciso que a gente consiga, né, fazer com que essa política de habitação, ela de fato chegue para quem de Passa a fato ser necessita, discutida, né? Passa a ser discutida, pelo menos. passa a ser pauta de discussão, né? Ela passa a ser pauta de discussão porque, assim, para a mulher que está na rua, né, e não tem um espaço, porque quando ela chega no espaço de acolhida, há um tempo limite, né? Ela já Ô, chega Cláudia, ela entra, mas ela já tem um espaço determinado de quanto tempo ela vai passar ali dentro. E quando ela sai, para onde ela volta? Para a rua. Né? Se essa discussão, né, com relação à habitação, ela chega para essa mulher que está na rua, né, como garantia de acesso, né, para que ela possa ter um espaço onde ela possa ressignificar a sua vida e a de sua família, porque ela está na rua, tem filho, muitas vezes ela está só, mas em sua maioria são mulheres com filhos, né? E quer dar uma vida diferente àquelas as criaturas que estão com ela e ela não consegue. é. Ô, Cláudia, a gente está chegando aqui já em uma hora e a conversa está muito boa, né? Está bem interessante esse bate-papo. Eu acho que a gente, em um outro momento, pode até puxar uma outra discussão, né? Que é interessante, né? Trazer o que E com relação à população de rua, né? E exato, aí, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir nesse processo, né? um espaço. Mas aí, assim, eu queria que tu colocasse para a gente um pouco, aí, em uns 5 minutos, qual é uma mensagem que tu acha que é interessante deixar para essas pessoas que estão assistindo a gente com relação a esse momento que a gente está vivendo. Eu queria colocar o seguinte, que a gente se despisse, né? Quando a gente estivesse atendendo as pessoas, a gente se despisse dos nossos preconceitos, né? Das nossas moral, daquilo que eu acho que é certo, sabe? Daquela questão minha religiosa, do meu olhar, que eu ampliasse, né? Que as pessoas ampliem o seu olhar para o outro, principalmente para a mulher que está em situação de rua, né? Que a gente consiga enxergar o outro de fato e respeitar essa pessoa dentro da Exatamente. condição que ela se apresenta, né? E dizer que a gente precisa continuar na luta, né? É difícil, principalmente nesse tempo, né? Que a gente está nesse tempo de pandemia com um governo genocida, né? Que minimiza, porque a história é minimizar, né? A intervenção do Estado e a gente vê que cada vez mais a política pública ela está sendo dilacerada, né? E sendo negado o direito, né? À população no geral, porque hoje a gente tem um contingente de pessoas desempregadas, um contingente de pessoas que estão na rua, né? E a gente precisa ampliar esse olhar, né? De enxergar o outro, né? E continuar na luta, sim, por políticas públicas melhores, que a política pública de fato ela seja efetivada, né? E nada outros, né? Em vez de a gente estar passivo, né? A isso tudo que sendo a gente está tão anestesiado com tanta violência que a gente muitas vezes fica perdido, né? E muita gente desistindo da luta. E a gente não pode desistir da luta, né? Quem é militante, quem é profissional do SUAS, né? A gente também passa por esse processo de Uhum. estagnação, desacreditar, né? Eu acho que a gente tem que buscar, sabe?
buscar formação, buscar informação, né? E estar se abastecendo do pouco que a gente tem que está dando certo. Porque senão não existe tudo, né? E eu acho que é isso. Agradecer pela oportunidade, né, da equipe do CREA, né, das pessoas que puderam participar dessa live, agradecer a todos e desculpa por qualquer coisa. Dentro desse processo de agradecimento, primeiro eu quero lhe agradecer, né, a importância de você estar ajudando a gente a refletir sobre essa temática, né? Também agradecer o pessoal, os agradecimentos a Gilmar Camará, né? O CRES de Siriri, né? A Rosilda, a Índia Camará, ao Serviço de Convivência de Amaragi, ao diretor de Proteção Básica, Lúcio Chagas, né, que esteve aí com a gente, a Daniele Rodrigues, a Luci Débora, né? A Leisa Barbosa, a equipe do CRES do Flor do Camará, nós aqui da equipe ficamos muito agradecidos por esse momento, é importante. A equipe do CRES 1, onde você está atuando hoje lá no Serviço de Convivência, né, está lá assistindo. Ao Corujinha. O Corujinha, na verdade, é nosso querido educador Leonardo de Capoeira. Gente de boa lá, que faz um trabalho bem legal com os meninos lá. E a Josélia Lima, que é uma grande amiga nossa, né, Josélia, que foi aqui diretora também de Camaragibe. E foi coordenadora, Josélia. Um abraço, Josélia. E dizer a todos que é importante nesse momento, minha gente, que a gente se cuide, porque não dá para a gente cuidar das outras pessoas se a gente não cuidar da gente mesmo, né? Usar máscara, usar álcool gel, manter o distanciamento é importante, né? Essa semana a gente soube que os profissionais, nós profissionais de assistência, fomos incluídos no processo da vacinação, mas que não é para agora, né? Porque tem todo um processo de estar chegando a vacina, mas só de estar sendo lembrado para a gente já é uma satisfação, né? Vamos ver se essa vacina chega, que a gente possa cuidar das pessoas, né? Mas cuidar da gente também, se proteger, né? Muito obrigado, um abraço a todos e aqui a gente vai... Eu estou sem máscara porque eu estou no espaço sozinha, tá? Por isso que eu estou sem máscara. Okay? Tá ok, Cláudia. Muito obrigada a todos vocês. E um bom dia. Tchau. Para você também. Tchau.